Mad. Pode começar? Pode. Bom, boa noite, meu nome é Ahmad, sou fellow do primeiro ano de Retina in Vitro da Unicamp. E hoje a gente vai encerrar o módulo de DMRI, né? Falando das principais evidências no tratamento da DMRI oxidativa. Só para a gente recapitular, na primeira aula a gente falou da avaliação do paciente com DMRI, a atualização do diagnóstico, fisiopatologia e nomenclatura. E a gente citou a DMRI neovascular e falou que antigamente era conhecido como oculto, hoje é tipo 1, clássico, hoje é tipo 2, e o REP, que é o tipo 3. Depois a gente falou das principais evidências e atualidades, né, no tratamento da DMRI seca, em que foi falado do estudo AREDS, mas também falou de novas medicações que estão sendo desenvolvidas, como os inibidores do sistema complemento, os neuroprotetores. E na terceira aula, a Isadora comentou sobre a DMRI neovascular não exudativa, em que ela citou o artigo do Spade, falou da formação da membrana neovascular, como ela se comporta com o tratamento, né, olhando pelo OCT, e da vasculogênese e arteriogênese, que o Spade cita no artigo. Eu queria relembrar só alguns conceitos de vasculogênese, né? A vasculogênese que ocorre no embrião, é a formação das células endoteliais a partir de células precursoras, que ocorre no início. E a angiogênese, que é aquela via mais dependente do VEGF, onde o VEGF atua, onde o nosso tratamento vai atuar. E ela tem duas etapas, né? A etapa de brotamento e a etapa de maturação. E, por último, vem a arteriogênese, que consiste na dilatação, né, dos vasos em resposta ao alto fluxo e ao estímulo de força de cisalhamento de citocinas e outras moléculas de adesão. Aqui, nesse esquema do Ryan, a gente consegue ver as vias de expressão e efeitos do VEGF e como eles atuam sobre o endotélio. A gente pode ver que o VEGF ele é produzido em várias células, como células inflamatórias, como os monócitos, o EPR, e até em neurônios, células neuronais. E tem vários tipos de VEGF, VEGF-A, B, C, D. O VEGF-A é aquele que a gente mais conhece e onde a maioria das medicações atuam. O VEGF-A ele tem várias isoformas, VEGF-165, VEGF-121. Existiram medicações que atuavam apenas em uma das isoformas. E é importante a gente conhecer detalhes do VEGF, detalhes das isoformas, porque algumas medicações vão prometer atuar em mais isoformas e vão se vender como mais potentes, certo? Além disso, aqui a gente tem um esquema representativo dos receptores do VEGF, que é o VEGFR1, VEGFR2, que fazem parte da molécula de uma das medicações, do aflibercept, que a gente vai comentar mais à frente. Aqui, nesse esquema ao lado, a gente vê como que se comporta, né, o endotélio, tanto na angiogênese quanto na perda das junções entre as células, na hiperpermeabilidade. Aqui um esquema mais intracelular, né, mostrando a indução da síntese de óxido nítrico e outras vias de expressão que vão levar ao aumento da permeabilidade e à atividade daquela membrana exudativa, né? Além de saber os conceitos do VEGF, é preciso conhecer o anticorpo. O anticorpo é o que vai ser a composição da medicação que a gente usa para tratar, para inibir, né, o VEGF. E cada medicação ela tem uma conformação diferente. E aí eles vão começar a falar assim, essa medicação é grande, ela penetra menos na retina, essa molécula é menor, ela dura mais, tem um clearance maior. E para a gente ter uma ideia, eu coloquei aqui como que é cada medicação, como o bevacizumab, ele é um anticorpo inteiro, né? Tanto na porção FC como na porção FAB. Já o ranibizumab, ele é só a porção FAB do anticorpo, ele é um fragmento do anticorpo, ele é menor. Enquanto que o aflibercept é essa porção FC associada ao receptor
do VEGF, aqueles receptores VEGF1, VEGF2, que a gente comentou no slide anterior. O brolucizumab seria uma porção menor, a menor porção do anticorpo, que é a porção de cadeia variável, única. E o faricimab, que é uma medicação recente, ela seria uma medicação bispecífica. Esse aqui não é o desenho específico do faricimab. Ele tem uma porção FC também, mas ele tem atuação em dois, tanto no VEGF quanto na angiopoetina, em duas moléculas. Por isso que ele é bispecífico. O último conceito, antes da gente entrar realmente no VEGF, na história, né, do VEGF, eu queria citar as fases clínicas de uma pesquisa, em que a gente tem a fase 1, 2, 3, e a fase 3 é aquela que a gente mais vai comentar hoje, que é ela que se fazem os estudos pivotais que avaliam a eficácia e a segurança da medicação e, posteriormente, ela é aprovada para uso. E depois, na fase 4, ela vai ser reavaliada em estudos de vida real. A fase 3 é aquela que vai preceder a aprovação da medicação. Para a gente falar da DMRI, a gente tem que conhecer a história dela inteira. Começando em 1980, com o Macular Photocoagulation Study, né, que, se a gente for pensar em 1980, às vezes a gente fica insatisfeito com o tratamento de algum paciente hoje, mas em 1980 até 2000, a única coisa que tinha era a fotocoagulação, que se fazia em membranas extrafoveais. E a intenção, na época, era estabilizar a acuidade visual do paciente, não era nem ganhar letras ou melhorar, era estabilizar a visão. E a outra opção seria só a observação. Atualmente, esse tratamento ele já está em desuso, talvez em gestante ou em membranas extrafoveais ele possa ser usado, mas normalmente a gente não usa. E só em 2000 que o PDT, a terapia fotodinâmica, ela passou a ser usada como alternativa no tratamento da DMRI neovascular. E a intenção era trombosar a membrana neovascular. Só que os estudos mostraram que não havia benefício, o paciente não tinha ganho de visão, muitas vezes até piorava. Atualmente, o PDT ele é mais usado em membranas, né, tipo polipoidal, e membranas peripapilares. Os estudos que avaliaram foi o TAP e o VIP. Em 2004, desenvolveram uma medicação, o primeiro anti-VEGF, só que ele tinha uma estrutura bem diferente. Ele não era só uma molécula de anticorpo. Ele era um aptâmero, né, pegilado, que fala, do VEGF. E ele inibia especificamente o VEGF 165, que é o mais presente, só que nos estudos, no estudo Vision, ele não mostrou ganho na acuidade visual, não houve ganho de letras. Teve ganho, na verdade, mas muito inferior ao que vai surgir mais à frente, né? Na verdade, teve redução na perda, né? Pelo gráfico aqui, aqui o baseline seria 0 e o paciente apresentou uma redução na queda comparado com o placebo. E por isso que ele foi conhecido como um natimorto. Ele fazia perder menos visão. Então, ele não teve... Foi natimorto porque logo surgiu o bevacizumab, né? O Avastin, que é uma molécula de um anticorpo, que tem 148 kilodaltons, e até hoje tem uso off-label na DMRI, intraocular, intravítero, né? E o bevacizumab inibia todas as isoformas de VEGF, 165, 121, entre outros. Em 2004, ele foi aprovado para o uso do câncer coloretal. E aí viram que alguns pacientes que tratavam do câncer coloretal tinham uma melhora na acuidade visual, e esses pacientes tinham DMRI. Então, no Bascom Palmer, eles fizeram um estudo, SANA, que avaliou 18 pacientes com uso sistêmico do bevacizumab e teve ganho de acuidade visual, de letras, né? E teve também melhora anatômica nesses pacientes, no estudo, no uso sistêmico. Depois, surgiram relatos de casos do uso do bevacizumab, que sugeriram que ele era uma medicação boa, segura, e que poderia
poderia ser usada para o tratamento da DMRI. E a gente está falando de 2005, e só em 2011 que foi feito o estudo do grupo CAT, que avaliou o bevacizumab em comparação com o ranibizumab e avaliou a não inferioridade da medicação, né? Depois foram surgindo outros que a gente vai citar mais à frente. Em 2006, logo da mesma empresa, surgiu o ranibizumab, que é um fragmento do anticorpo. Ele é um fragmento que tem 48 kilodaltons, bem menor do que o 148 do bevacizumab. E aí eles começaram a falar, ele penetra melhor na retina, dura mais, ele tem uma atuação mais potente contra a atividade da membrana. Ele também inibia todas as isoformas do VEGF-A. Os estudos pivotais, os estudos de fase 3, que aprovaram a medicação, foram o MARINA e o ANCHOR. MARINA avaliou na membrana oculta, que é tipo 1, e o ANCHOR avaliou na membrana clássica, que é tipo 2. Depois a gente vai ver um gráfico com o ganho de visão desses pacientes, no esquema fixo. Só que conforme o tempo foi passando, foi se vendo que esse esquema fixo era muito desgastante, tanto para o paciente quanto financeiramente. Em vários aspectos, ele não era bom. Era bom no ganho de visão e na melhora anatômica, mas começou a se criticar esse tipo de esquema e tentaram outras alternativas, como no estudo PEER e Excite, que fizeram a aplicação mensal durante 3 meses e depois faziam uma injeção a cada 4 meses. A gente vai dar uma olhadinha num gráfico que coloca todos esses estudos e mostra o ganho de visão deles, se era bom ou não. Depois tivemos estudos que avaliaram o PRN, o estudo pronto, Sailor, Sustain, Harbor, e outros estudos de longo prazo, como o Horizon, que avaliou pacientes do Marina e Anchor, o Source, que avaliou pacientes do Excite, e o 7UP, que avaliou Marina, Anchor e o Horizon, após 7 anos. Aqui tem o gráfico da acuidade visual e do tempo no estudo Marina e no estudo Anchor. É um gráfico do Ryan, que representa bem aqui. Esses estudos pivotais foram em relação à injeção placebo. E a gente vê uma evidente diferença, né? O ganho de visão de letras, né? É um ganho não tão... O paciente não vai para 20/20, mas ele tem ganho de 5, 10 letras na acuidade visual, o que é excelente. E nessa época, o estudo foi feito com o RANI 03 e 05. Aqui no Anchor a mesma coisa, mas o Anchor comparou com o PDT. O PDT havia queda na acuidade visual em relação ao baseline, né? Depois vieram os estudos PEER e Excite, e em relação E a gente viu que o paciente ele não ganhava a mesma coisa que ele ganhava nos estudos de injeção mensal, Marina e Anchor, tanto no PEER quanto no Excite. A gente consegue ver nesses gráficos aqui. No Excite, ele comparou o RANI mensal com o RANI a cada 4 meses. E o RANI mensal teve um ganho de letras superior aos outros dois. Aqui um estudo que tem o Anchor Marina, que são injeções mensais de ranibizumab, o PEER, que foi quadrimensal, em relação aos outros tratamentos que a gente tinha antes, né, o PDT e a fotocoagulação. E a gente vê que, depois desses estudos, Marina e Anchor, não se falou mais em outra coisa, senão o VEGF para o tratamento da DMRI. Agora, a questão não era o com que tratar, né? Era como tratar, né? Como tratar. E o problema é que sempre que você saía daquele esquema fixo do Marina e do Anchor, o paciente ele já não apresentava o mesmo ganho de visão. Aqui em estudos, no esquema fixo na linha vermelha, aqui, ó, os estudos que fizeram esquema fixo, mas a cada 4 meses, a acuidade visual ela tinha uma redução no ganho, né? Enquanto que na dose individualizada, que nessa época aqui era ainda o PRN, o PRN é o as needed, né? Se necessário. A gente vai conversar daqui a pouco sobre os esquemas de tratamento, né? Mas a gente percebe que o tratamento ideal era a injeção mensal de ranibizumab.
até 2011, que o estudo CAT comparou o ranibizumab no esquema mensal, o ranibizumab no esquema se necessário, o bevacizumab, e aqui a gente começa a falar de um trabalho grande que usou o bevacizumab intravítrea e começou a validar o uso, né? Apesar da medicação até hoje não ser aprovado pelo FDA. E o bevacizumab ser necessário. E nesse estudo comprovou a não inferioridade do bevacizumab. Mas o ranibizumab mensal apresentou resultados melhores em relação ao ser necessário. Esses daqui são os estudos que usaram ranibizumab e bevacizumab e compararam em vários esquemas diferentes, né? A gente tem aqui também o As Needed e até o Lucas, que fez o Tratar e Estender. E todos os estudos tiveram resultados de não inferioridade do Beva em relação ao Rani. Depois do ranibizumab, em 2012, o FDA aprovou o aflibercept, o Eylea, né? Que é aquela porção FC acoplada aos dois receptores do VEGF, né? E ele ficou conhecido como TRAP, né? Uma armadilha para o VEGF. Então, ao invés do VEGF se ligar ao receptor, né, no endotélio, ele se ligava à molécula do aflibercept. E esse aflibercept, ele veio com a promessa de inibir o VEGF-A, o VEGF-B e o fator de crescimento placentário. E aqui já não tem aquela vantagem do tamanho, né? O bevacizumab era 148. O ranibizumab era 48 de kilodalton. Aqui o aflibercept é 115 kilodaltons. E a gente vai ver que outros estudos vêm sugerindo que o aflibercept ele tem uma potência maior do que o ranibizumab, ele tem uma duração maior. Alguns estudos sugerem que o Rani dura entre 30 a 40 dias no olho, né? Enquanto que o aflibercept dura entre 60 e 70 dias. E os estudos que avaliaram foram o VIEW1 e VIEW2. E eles compararam o ranibizumab injeção mensal com o aflibercept em 2 doses diferentes, na dose de 2 miligramas, né? E de 0,5 miligramas do aflibercept. Só que aqui qual que era a ideia deles? A gente vai comparar o ranibizumab, que é o padrão ouro, mensal, só que o aflibercept a gente vai colocar com um intervalo, né? Faz o loading dose, né? Que é uma injeção a cada 3 meses, e depois faz uma injeção fixa a cada 8 semanas, ou seja, 2 meses. Então, aqui a gente já está ganhando um tempo de tratamento, né? Já está diminuindo a carga de tratamento. E o estudo concluiu que, após 3 injeções mensais, o aflibercept, 2 miligramas, pode ser usado a cada 2 meses, com o mesmo ganho visual do Rani mensal. Lembrar que, nesse estudo, só existiu o Rani a cada 4 semanas, né? Que era o padrão ouro na época. E o aflibercept, 2 miligramas, 4 semanas, a cada 4 semanas, apresentou resultados anatômicos com 96 semanas de seguimento melhores do que o aflibercept a cada 8 semanas, certo? E o aflibercept 2 miligramas obteve melhor resultado anatômico, no geral. Aqui eu vou só citar que é o Cumbercept, que é um estudo, que é um anti-VEGF chinês, que a gente nem tem aqui. Eu coloquei só para a gente ter conhecimento dele. Em 2019, então a gente vê o tempo que passou, né, desde da aprovação do último VEGF até recentemente, né? Então, quando eu entrei na residência, nem tinha, a aula acabava mais ou menos aqui, né? Mas em 2019, o brolucizumab, né, que é o VISIC, surgiu, e ele é a menor porção do anticorpo que a gente comentou no início. Os estudos que aprovaram ele foram o Hawk e Hare. Aqui eu só vou citar, porque mais para frente a gente vai comentar mais desses trabalhos, que são mais recentes, né? A gente tem o Abicepar, que é uma medicação nova, está na mídia, mas que ele não foi aprovado pelo FDA por conta da taxa de inflamação. A gente vai citar ele mais para frente também.
e o PDS, que é o Port Delivery System, né, que é um sistema de armazenamento de ranibizumab, que a gente deixa intraocular e é usado por seis meses. O estudo que avaliou ele foi o ARCWay. E, por último, né, em janeiro de 2022, que é agora, recente, o faricimab foi aprovado pelo FDA, que é essa molécula que atua em dois agentes, né, no VEGF e na angiopoetina 2. A gente não falou nada de angiopoetina 2 ainda. Mais para frente, a gente vai citar tanto o estudo, né, Tenaya e Lucerne, que foram os estudos que aprovaram essa medicação, e vai comentar um pouco do angiopoetina 2. Esse slide, ele dá uma imagem geral, assim, a partir dele a gente consegue ir atrás de qualquer informação para poder se guiar depois em relação ao tratamento. E para resumir ele, o que a gente pode concluir? Que o anti-VEGF, sem dúvida, é a melhor opção de tratamento, né? O ranibizumab mensal é discretamente melhor que o PRN, só que ele tem vários problemas, né? Em avaliações do grupo CAT, eles relataram uma incidência maior de atrofia geográfica nesses pacientes que fazem uso de ranibizumab mensal, o que é criticado por ser uma avaliação, análise pós-ROC, sem grupo controle, sem autofluorescência e sem dados quantitativos sobre a progressão, né, dessa atrofia geográfica. Mas, indiscutivelmente, injeção mensal de ranibizumab é inconveniente, é assustador, aumenta riscos e aumenta custos do tratamento. Outra coisa que a gente tem como conclusão é que o bevacizumab é uma excelente opção ao RANI, com menor custo e com eficácia semelhante. Para a gente ter uma ideia, o ranibizumab, uma dose do grupo CAT concluiu, né, que uma dose custaria o tratamento com RANI seria de $2.000, enquanto que o bevacizumab, $50 a dose. É uma diferença grotesca, assim, né, no custo. E aqui começou a corrida para diminuir o treatment burden, né, que é a carga de tratamento. E para isso começou a se tentar vários esquemas de tratamento. Esquema fixo. A esquema fixo podia ser mensal, bimestral ou quadrimestral. Esquema usado nos estudos pivotais, né, para aprovar a medicação, e ele tem uma facilidade de planejamento. Então, você já está definido quando você vai injetar, você não vai ficar pensando nisso. E aqui a gente tem um esquema, né, dessas injeções, o mensal ou o mensal um pouco mais espaçado a cada 2 meses, que foi o caso do Eylea. O conforme necessário, o PRN ou Pro-Renata, ou as needed, que é um tratamento reativo. Como que faz esse tipo de tratamento, né? O paciente vai ser avaliado mensalmente e a injeção vai ser realizada conforme critérios de atividade da membrana. Então, a gente faz um loading dose, né? 3 meses de injeção mensal, e depois ele vem a cada mês. Aí a gente avalia o OCT, por exemplo. Tem fluido, injeta, não tem fluido. Não, então volta daqui a um mês e a gente vê se vai fazer a injeção ou não. Então, o paciente vai para lá sem saber se vai fazer a injeção, o médico não sabe se vai fazer a injeção ou não, só vamos concluir se vai fazer ou não depois da avaliação. E nisso, os estudos mostraram que se perdia uns 25 dias até fazer a injeção. Então, muitas vezes o paciente não vai fazer a injeção na clínica que ele está sendo avaliado. Até programar a injeção e tudo mais, já se perdia uns 20 a 25 dias para fazer a injeção. E por último, que é o esquema mais usado hoje por grande parte dos oftalmologistas, que é o que a gente usa na Unicamp e o que a gente tenta ensinar, né, mas aprender e ensinar ele para os R- e tudo mais, porque ele não é tão intuitivo assim, né? Você vê um paciente que já está tratando, faz o loading dose, aí depois você vai começar a dar uma nova data de injeção, mas espaçando a próxima injeção. A gente trata mensal até estabilizar a doença e depois uma avaliação e injeção ocorrem no mesmo dia, visando reduzir o número de visitas e injeções. E a extensão ela pode ser em 2 semanas, ou seja, eu estendo para 6 semanas a próxima injeção, ou em 4 semanas. Eu estendo para 8 semanas a próxima injeção, que é o caso do Eylea. E o limite de extensão, né, o intervalo máximo entre as injeções é de 12 a 16 semanas. 12 a ranibizumab e 16
aí lia na bula, né? E aqui tem alguns trabalhos que avaliaram o ranibizumab no esquema PRN. E é interessante esse estudo pronto, né? Ele é um estudo pequeno que não permite tantas conclusões, mas ele foi o primeiro a criteriar essas injeções. Ah, vou usar o PRN, mas quando que eu injeto no PRN? Ó, segundo o critério do pronto, a gente injeta quando tem uma perda de 5 letras ou quando mais fluido no OCT, quando a gente tem um aumento da espessura no OCT maior do que 100 micras, quando eu tenho uma nova membrana neovascular ou quando eu tenho uma nova hemorragia macular. Esse estudo teve 40 pacientes seguidos por 1 ano e que apresentaram um ganho de letras considerável, 9,3 letras, e 5,6 injeções. Foi excelente o resultado, né? Aqui, esse daqui está tampando, né? Vou tentar tirar aqui, deixar aqui embaixo. Outro estudo que avaliou ranibizumab no esquema PRN foi o SUSTAIN, que pacientes apresentaram maior ganho de letras no início do tratamento, após a dose de carregamento, que é mensal. E posterior, havia sempre uma queda no ganho de visão desses pacientes. No final de 1 ano, os pacientes, 513 pacientes, apresentaram um ganho de 3,6 letras com 5,6 injeções. Já fala contra o estudo pronto, né? O estudo pronto teve 9,6 letras de ganho, né? Aqui a gente vê a queda no gráfico após estender, né, esse tratamento. E esse daqui era o critério do SUSTAIN, né? Se perdesse mais do que 5 letras ou aumento de 100 micras na espessura na retina central, né? É sempre importante a gente olhar quais critérios foram usados para tratar nesses esquemas que são subjetivos, né? Porque, às vezes, o critério ele não é tão adequado. O SAILOR é um outro estudo que avaliou também o ranibizumab no esquema PRN, em que os pacientes, um ganho de letras de 7 letras após as doses de carregamento, mas que caía, né, para 2,5 letras após 12 meses de seguimento. E aqui tem algumas desvantagens do PRN, né? Redução do ganho de visão, a avaliação do paciente é mensal, sem falar que o paciente vai lá sem nem saber se vai tratar ou não, né? E aqui, ó, demora entre avaliação e injeção. Então, você está achando que você vai avaliar o paciente e vai tratar no mesmo dia? Não. Aqui a média dos trabalhos mostra que a injeção era feita 23,5 dias após. E o tratamento da membrana sempre é após a atividade. Então, se aquela atividade ela era danosa, um sangramento, por exemplo, que fosse levar a uma atrofia maior da retina externa, isso já ia acontecer de qualquer forma, você tratando ou não, porque você perdeu o tempo. A membrana já ativou. Aqui o estudo CAT, né, que mostrou resultados ao final de 12 meses, e mostrou que o PRN ele fazia 6,9 injeções com ganho de 6,8 letras no ranibizumab, né? E o rani mensal tinha um ganho de 11,7 letras com 11,7 injeções com ganho de 8,5 letras. E o PRN não é inferior ao esquema mensal. Lembrar que não inferior não é equivalente, né? E por último, o último estudo que eu gostaria de citar do PRN e do ranibizumab é o estudo Harbor, que até esse estudo a gente ainda tinha dúvida, qual que é a dose ideal de ranibizumab, 0,5 ou 2 miligramas? E nesse estudo, em 2013, quase 8 anos depois da aprovação da medicação, que foi feito, a dose do ranibizumab, a 2 miligramas, não é superior a 0,5 miligramas. E o estudo falhou em demonstrar a diferença, a não inferioridade do PRN em relação ao esquema fixo, 0,5 miligramas. O PRN apresentou melhora da acuidade visual e da espessura central da retina. Então, o paciente ele tem uma melhora, mas não se sabe se essa melhora ela está sendo inferior ao que seria com a mensal. Tudo indica que sim, é inferior. O ideal é fazer ranibizumab mensal, até então. E aí depois começamos a estudar um outro tipo de esquema. Aí, levando em conta as desvantagens do PRN, a gente começou a pensar num outro esquema, que seria o tratar e estender,
que não é tão intuitivo assim, né? Você vai ver um paciente que não está com atividade e você vai falar assim, não, então vamos injetar. Só que vamos estender. Mesmo o paciente sem atividade, mas é porque a gente já conhece a história natural da membrana, da DMRI. A gente sabe que vai apresentar atividade em algum momento. A gente quer antecipar essa atividade. E o Lucas, que foi um estudo de 2015, avaliou Beva versus Honey no esquema tratar e estender. O grupo Honey, no primeiro ano, apresentou ganho importante de letras, de 8,2, com 8 injeções. No segundo ano, o ganho de letras já caía um pouco para 6,6 letras, 6 letras com 8 injeções. Eu acho um resultado excelente esse do Lucas em relação ao ranibizumab. Lembrar que 32,9% desses pacientes permaneceram com injeção mensal. Então, permaneceram apresentando atividade, pelo critério do Lucas, mensalmente. Aqui tem um gráfico demonstrando o quanto que se conseguiu manter o intervalo sem tratar o paciente. E tivemos pacientes do ranibizumab que conseguiram ficar 12 semanas sem tratamento, né? Então, uma extensão importante. O outro estudo, que é o TREX, que avaliou o ranibizumab, né, mensal versus tratar e estender, no grupo Rani tratar e estender, o paciente no primeiro ano teve um ganho de 10,5 letras, com uma média de 10,1 injeções, o que é bastante, né? Quase 11, 12 injeções, que é o que se faz no mensal, né? 11 injeções. Segundo que 22% dos pacientes permaneceram com injeção mensal. Ou seja, não tinha tanta vantagem assim no PRN. Não por conta da injeção mensal, mas esse número de injeções de 10,1 injeções, né? Aqui tem os gráficos mostrando o ganho de letras, né, nos pacientes no esquema mensal e no esquema tratar e estender. O azul seria o mensal e o tratar e estender o vermelho. No final, teve um ganho de letras semelhante, né? E agora a gente vai para alguns estudos que avaliaram a aflibercept, né, que é o Eylea, em esquemas. E aqui o mais importante não é nem o PRN, o mais importante é o tratar e estender do Eylea, que é um tratar e estender que permite uma extensão longa, que dá um resultado bom para o paciente. E o estudo mais recente, de 2020, um estudo de 2 anos, né, de 96 semanas, que tem o nome Altair, né? Altair ou Altair, que é um estudo japonês. E esse estudo, é importante a gente conhecer o desenho, porque é o estudo que baseia o nosso dia a dia, quando a gente fala em Eylea, né? Ele avaliou pacientes, ele fez o loading dose, né, que é a injeção mensal, até o paciente não apresentar mais atividade. E ele separava em 2 grupos, randomizava em 2 grupos. Um grupo que ele ia estender para 6 semanas, ou seja, em 2 semanas, e o outro que ele ia estender em 4 semanas. Então, um ia estender para 6 e o outro para 8 semanas, a cada avaliação que tivesse critérios, né, para estender. E nesse estudo, no primeiro ano, com 52 semanas, a gente conseguiu estender, no grupo de 4 semanas, aquele que estendia para 8, 40,7% o paciente para 16 semanas, que é muito importante, né? Enquanto que no segundo ano da avaliação, tanto o grupo que estendeu em 6 semanas quanto o que estendeu em 8 semanas já conseguiu uma extensão para 16 semanas. Apesar disso, alguns pacientes permanecem com injeção a cada 8 semanas, tá? Que é a injeção que a gente pode considerar um intervalo mínimo do aflibercept. Aqui está um gráfico demonstrando o ganho de visão nos 2 grupos, tanto de 6 quanto de 8 semanas. O grupo de 6 semanas tem um ganho de 7,6 letras ao final das 96 semanas, e o grupo de 2 semanas tem um ganho de 6,1 letras. No final, os ganhos anatômicos visuais são semelhantes. E o número de injeções médio foi de 10,4 nos 2 grupos. Então, nos 2 grupos, tanto aquele que vamos estender em 2 ou vamos estender em 4, tiveram um número médio de injeções semelhante, de 10,4.
Aqui, a conclusão é que, às vezes, não vale a pena tanto, assim, estender em 6 semanas, né, o Eylea. E quais foram os critérios? Os critérios para encurtar o tratamento, os critérios de atividade, aqueles critérios que fazem a gente não querer estender, ou manter, ou até mesmo encurtar o tratamento, né? O fluido novo ou persistente, intra ou subretiniano, perda de 5 ou mais letras com fluido no exame de OCT, aumento de 100 micras na espessura central da retina, uma nova hemorragia. E qual é o critério que a gente mantém? Por exemplo, o paciente já está com intervalo de 8 mais 2 semanas, 10 semanas. Vamos manter, se não tiver nenhum critério para encurtar, e nenhum critério com uma evidente melhora. O paciente está estável ali, mas tem fluido, melhorou um pouquinho, mas tem fluido. Então, eu não vou estender, eu vou manter esse intervalo de tratamento. Estender sem critério para encurtar e sem fluido. E agora a gente entra no brolucizumab, né? O brolucizumab, hoje se fala muito do brolucizumab, é uma medicação que todo mundo tem medo de usar hoje, por conta de uma das complicações que ela apresenta. Ele é um fragmento de cadeia única, 25 kilodaltons, é a menor porção, né, do anticorpo. Os estudos foram Hawk e Harrer, e ele foi comparado com o grupo aflibercept. E o brolucizumab, que nem, se a gente for ver, o aflibercept foi aprovado comparado com o honey mensal, e ele foi usado a cada 12 semanas, a cada 8 semanas. Aqui, o pessoal já começou a usar o brolucizumab a cada 12 semanas, né, para provar a eficácia e falar, esse aqui é mais potente do que o aflibercept. E o grupo aflibercept, 3 injeções mensais, depois uma injeção a cada 8, e no brolucizumab, 3 injeções mensais, depois uma injeção a cada 12 semanas. O resultado no segmento de 1 ano, o brolucizumab foi não inferior ao aflibercept quanto ao ganho visual. O brolucizumab foi superior quanto à anatomia. Já na 16ª semana do trabalho, o brolucizumab já apresentou um resultado anatômico melhor do que o aflibercept, o que mostra que é uma medicação bem potente. Mas o que mais se fala hoje do brolucizumab não é nem dessa potência da medicação. O que ganhou mais mídia foi as complicações, principalmente por conta da inflamação intraocular que ele causava, e não só da inflamação, mas por conta de causar oclusão da artéria, uma vasculite oclusiva, né? E uma parcela considerável dos pacientes, o que é uma complicação que leva a uma queda importante da acuidade visual. Depois quando foram ver, essas complicações ocorriam mais em mulheres, tinham uma imunogenicidade associada, parece que o corpo faz um anticorpo anti-brolucizumab, e depois que ganhou mídia a Novartis, que é a fabricante da medicação, até emitiu um comunicado, né, falando que essas complicações estão dentro do observado no estudo, uma taxa de 4%, se a gente for juntar essa taxa de inflamação, 4% de inflamação intraocular e 1% de oclusão de artéria retiniana. Mas não parou por aí, né? Porque os oftalmologistas começaram a ter medo de usar, né? E em outubro de 2020 foi publicada uma série de casos, 12 casos, né? Que relataram vasculite oclusiva com o uso do brolucizumab. E a média da ocorrência era 30 dias de uso, né? 30 dias após a injeção, o paciente apresentava. Então, eu vou ficar com medo na primeira semana, vou pedir para o paciente voltar no PA1, PA2, PA3 para ver. Então, nesse relato de caso, mostrou que se for ocorrer, vai ocorrer depois de 30 dias. Às vezes, nem vale a pena ficar pedindo para o paciente retornar tão precoce assim. E após a primeira injeção, ocorreu em 10 olhos, e após mais de uma injeção, foi em 5 olhos. Então, foram 12 casos, mas teve mais olhos. Então, alguns pacientes tiveram 2 olhos com vasculite. E essa vasculite apresentava uma queda significativa da acuidade visual. Aqui está uma imagem do trabalho, né, mostrando esse líquido aqui na região nasal inferior, sugestivo, né, de uma vasculite.
Mas, assim, a membrana aqui secou totalmente. O resultado anatômico da medicação realmente é impressionante. A gente tem usado no ambulatório e é uma medicação bem potente, assim. Seca bastante os pacientes. E só que aí, em 2021, em julho de 2021, já no meio do ano passado, foi feita uma avaliação pós-hoc dos estudos Hawke e Harrer, para avaliar essa questão da inflamação intraocular. E nesse estudo pós-hoc, foi visto que 4,6% dos pacientes apresentaram inflamação intraocular. Desses 4,6%, aqueles que apresentavam vasculite retiniana era 72% desses 4,6%, ou seja, 3,3% do total. É um valor considerável. E desses, 63,9% apresentavam vasculite oclusiva, né? Uma oclusão vascular secundária. Ou seja, do estudo total, 2,1% vão ter uma oclusão vascular retiniana com o uso do brolucizumab. Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção aqui é que, se o paciente apresentar atividade, inflamação, não adianta só olhar o segmento anterior, né? Aqui tem um gráfico mostrando quando que esse paciente apresentou. Nos primeiros 3 meses, foi essa porcentagem aqui, ó. 48% apresentaram apenas inflamação intraocular e 56,5% apresentaram a oclusão retiniana. Aqui, ó, de 0 a 6 meses, foi essa parcela, e até essa vasculite oclusiva pode acontecer até após 1 ano de uso. Então, não dá para relaxar, já usei, esse paciente não apresentou nada, vou continuar usando sem medo, né? Porque mesmo depois de 1 ano, pode apresentar. Só que, retomando aqui o raciocínio, o que eu queria chamar a atenção é que, se o paciente apresentou inflamação intraocular, tem que fazer uma avaliação completa dele, com, inclusive, angiografia para excluir vasculite. Outra coisa que é importante é que a gente não pode deixar que o medo, né, dessa vasculite impeça a gente de usar essa medicação, que é potente. Em outros estudos, como esses 2 aqui que a gente está citando, não teve nenhum caso de vasculite oclusiva. E aqui tivemos 78 pacientes, e nesse outro tivemos 94 olhos, seguidos por 9 meses nesse, certo? Aqui, ó, as complicações que tivemos foram buraco macular, oclusão arterial de ramo, sem vasculite. E nesse outro foi hemorragia subretiniana em 2 pacientes e ruptura do EPR. Ou seja, não teve nenhum caso assim de inflamação intraocular importante. E, por último, aqui a opinião de especialistas de como se deve conduzir esses pacientes que evoluem com inflamação intraocular. Tá cheio de dados aqui, mas eu só queria destacar isso daqui, ó. O paciente que teve inflamação intraocular é para fazer a avaliação completa, porque às vezes a gente já teve paciente que volta com reação de câmera. Olha a retina, não tem nada. Não tem nada, tudo bem, mas se a gente tem disponível uma anjo, a gente tem que fazer anjo, tem que fazer o OCT, tem que excluir, de todas as formas, uma vasculite oclusiva, porque o tratamento vai mudar e o prognóstico do paciente também. E só para falar um pouco de eventos adversos, a gente tem os eventos adversos oculares e os não oculares. Oculares inclui endoftalmite, uveíte, descolamento de retina, oclusão vascular. Os não oculares, eventos tromboembólicos, arteriais, não fatais, entre outros. E sempre que lançam uma medicação, se faz um alvoroço assim, essa medicação aqui, por exemplo, o brolucizumab, ela causa mais hospitalização e hemorragia digestiva e aumenta o risco de mortalidade. Só que, na prática, a gente não vê tanto isso, né? O ranibizumab, ele ficou conhecido como com risco teórico de apresentar eventos tromboembólicos, arteriais. O Eylea teve uma época que ele estava tendo uma alta taxa de inflamação intraocular. Eu coloquei isso aqui só para falar que todas as medicações têm riscos, né? O brolucizumab é grave, a gente tem visto com uma certa frequência, sim, mas ela não é uma medicação que tem que ser excluída por conta disso.
Além do brolucizumab, tem o abicipar. O abicipar, eu só vou citar rápido, porque ele nem aprovado foi, né? Eles acharam que reduzindo, né, no estudo Mapley, reduziram de 15,1% a taxa de inflamação para 8,9%. E eles acharam que fosse ser aprovado pelo FDA, mas o FDA recusou a aprovação da medicação. 8,9 é uma taxa alta, é quase o dobro do brolucizumab, né, de inflamação intraocular. Mas é uma medicação que, comparada com o ranibizumab, demonstrou não inferioridade. E aqui tem uma tabela só das complicações, né, da medicação e da alta taxa de inflamação intraocular. A inflamação intraocular ela é dividida em uveíte, vitreite, eridociclite, irite, e por aí vai se diluindo, né? Então, a gente sempre tem que citar inflamação intraocular. Porque se ficar falando assim, irite, reação de câmara, ou, sei lá, você meio que tenta diluir essa inflamação intraocular, né? E, por fim, não, né? O PDS, né, que quando eu comecei a preparar a aula, esse aqui é um QR Code, se você jogar a câmera, ela vai jogar você para o estudo Arcway, né, que é o estudo que avaliou o PDS. Se vocês colocarem aí, pode colocar a câmera do celular que vai jogar para o artigo, para vocês lerem depois. É um estudo interessante, mas, sempre que eu mandava para alguém essa imagem, que é do dispositivo, que tem o ranibizumab, ele, jamais que eu vou colocar um negócio desse no meu olho, né? Então, eu não sei se vai ter tanta adesão, né? Mas uma medicação, o trabalho foi excelente, assim. Os pacientes que foram selecionados para o dispositivo eram pacientes que já tinham sido tratados com VEGF e que já tinham apresentado boa resposta, porque tem uma taxa de pacientes que não tem resposta ao VEGF. O dispositivo ele tem uma duração de 6 meses, ou seja, 36 semanas, e no estudo ele foi comparado com o ranibizumab mensal. E os pacientes do PDS apresentaram 0,2 no ganho de letras, né? 0,2 letras, enquanto que o rani mensal apresentou 0,5. Aqui tem os gráficos, né, mostrando o ganho de letras. No início, quando se fazia as injeções mensais, o paciente apresentava uma resposta melhor do que o PDS aqui. Tivemos uma queda no início do estudo, mas depois logo ele recuperava e começava a apresentar ganho de visão. Aqui nesse início, talvez seja por conta de alguns pacientes que tiveram complicações durante a colocação, né, do dispositivo, às vezes puxaram a média para baixo, né? O PDS apresentou não inferioridade e equivalência ao ranibizumab, sendo que no trabalho tiveram alguns critérios em que o paciente do PDS podia fazer injeção intravítrea. Se ele tivesse queda de 15 letras no ETDRS, aumento de 150 micras na espessura central da retina, aumento de 100 micras mais queda de letras na acuidade visual. Esses pacientes, que foram 1,6% do grupo PDS, precisaram de injeção suplementar, o que é um número muito pequeno, né? Agora, um slide só para falar das complicações, né? Um dispositivo daqueles, com certeza, ele tem riscos, né? De ser colocado no olho. Primeiro que o oftalmologista que vai colocar vai ter que ter um treinamento específico e as complicações mais relatadas foram de alteração na conjuntiva, né? Então, o paciente apresentava retração, erosão na conjuntiva. Muitos pacientes apresentaram hemorragia vítrea. Endoftalmite, tivemos 4 casos de endoftalmite no trabalho. Tivemos casos de descolamento de retina, mas que não foram significativos, tá? No tratamento, na análise estatística. Mas aqui, catarata, a gente teve uma incidência um pouquinho maior, mas também estatisticamente não foi significativa. Tivemos 11 pacientes que tiveram catarata no grupo do PDS em relação da injeção mensal. E, por fim, a aula já está chegando no fim, né? Acho que já passou bastante tempo, mas ainda não está no fim, mas o faricimab, que se a gente for seguir a linha do tempo, foi a última medicação aprovada pelo FDA,
que a gente não tem contato ainda, não tem ela na prática, a gente não sabe muito falar sobre ela, né? Que é uma molécula que veio para inovar, né? E no estudo Tenaya e Lucerne foi avaliada, que são os estudos pivotais dessa medicação, e ela não só inibe o VEGF-A, como também inibe uma outra molécula, que é a angiopoetina 2, que até agora a gente não falou nada sobre ela. E aqui tem um esquema, só para a gente entender um pouco do mecanismo de ação da angiopoetina 2, que é um mecanismo complexo, que em situações normais, sem doença, ela nem tem uma atuação importante, porque ela é inibida pela atuação da irmã dela, que é a angiopoetina 1. A angiopoetina 2, ela inibe que haja a produção da angiopoetina 2. Esse aqui é um olho sem doença, sem DMRI. E essa inibição da angiopoetina 2 faz com que a célula endotelial mantenha estabilidade, tá? Só que quando a gente tem um endotélio, um vaso inflamado, né, com VGF, a gente vai ter uma alteração, né, nesse feedback, e a angiopoetina 2 vai começar a ser produzida, e quando ela começar a ser produzida, ela vai inibir a sua inibição, né? E nisso ela começa a aumentar cada vez mais, e a conclusão é que ela vai levar a uma desestabilização da parede vascular. Todo o mecanismo intracelular é um mecanismo bem complexo. Quando você vai estudar o mecanismo da angiopoetina, ele é complexo, é difícil de entender, de explicar, mas basicamente ela leva à desestabilização da membrana vascular, né? Do endotélio vascular. E se o Eylea chegou falando, eu consigo ser injetado a cada 8 semanas. E o brolucizumab chegou falando, eu consigo ser injetado a cada 12 semanas. O faricimab chegou falando, eu consigo ser injetado a cada 16 semanas. Só que não vamos esquecer que o Tratar Estender mostrou essa mesma porcentagem de pacientes que o faricimab conseguiu fazer a injeção a cada 16 semanas, o Eylea, no estudo Altair, também conseguiu. Então, a Eylea também é uma medicação que consegue ser injetada a cada 16 semanas. Mas o faricimab foi o que mostrou isso no estudo pivotal. E 16 semanas fixas, né? Os pacientes apresentaram o ganho de visão, né? E ele foi não inferior ao aflibercept a cada 8 semanas. E quais seriam as complicações? Vai começar a falar de vasculite oclusiva agora. Não, o faricimab, diferente do brolucizumab, ele não mostrou que tem essa complicação. Na verdade, ele não mostrou que tem nenhuma complicação, assim, diferente das outras medicações que a gente já usa. Então, parece ser uma medicação tão segura quanto as que a gente já conhecia. Bom, agora chegou brolucizumab, faricimab, e aí, vamos todo mundo começar a usar faricimab ou brolucizumab? Vale a pena trocar as medicações dos pacientes, aqueles que não respondem, claro, né? Porque, se for pensar, elas atuam sobre a mesma molécula, né? O VEGF. Em alguns estudos, né? São poucos estudos que avaliaram o switch, né? Que a gente fala, que é a troca de medicações anti-VEGF. Mas quando se trocou a medicação por Eylea, do ranibizumab para o Eylea, houve um ganho de uma linha de visão após 6 meses, associada a uma melhora anatômica. E se eu tiver entrado com a aflibercept de cara e eu quiser mudar para o ranibizumab, vale a pena? Os estudos mostraram que tem uma melhora anatômica, mas que não tem ganho de visão, né? Seria o switchback. A questão do switch, ela é pouco clara, assim, em relação a estudos, né? Na prática, a gente faz, quando a gente está tratando com o ranibizumab, com certeza, a gente confia mais no aflibercept, a gente, apesar de trabalhos e tudo mais, intuitivamente, o aflibercept, ele se mostra mais potente do que as outras medicações. E o brolucizumab, a gente não tem tanta familiaridade ainda, e tem muito receio por conta das complicações. Tem paciente que não responde? Sim, tem os não respondedores, né? 15% dos pacientes com DMRI tem uma resposta insuficiente ao VEGF. Qual seria o mecanismo, né? É uma resistência? A resistência,
pode ocorrer a longo prazo no tratamento. E aí, talvez, aumentar a dose seria uma conduta adequada. Outro mecanismo de não resposta seria a taquifilaxia. Essa ocorre a curto prazo no tratamento. O ideal é suspender a medicação por um tempo e voltar a aplicar depois. E o corticoide? A gente nunca falou de corticoide. A gente fala em corticoide para edema macular diabético, fala em corticoide para oclusão, mas nunca se fala em corticoide para DMRI. E realmente, não tem que se falar, porque não tem benefício nenhum em usar o corticoide. Ele não tem benefício anatômico, nem visual, e ainda tem as complicações do corticoide, né? Aumento da pressão, catarata. E tudo bem, a gente falou do tratamento, da membrana, mas se a gente for para o ambulatório, a gente vê que não é isso que aparece lá no ambulatório, não é DMRI com fluido sub, isso aparece, com certeza, é a maioria dos pacientes. Mas vira e mexe, aparece um paciente com hemorragia submacular. Isso aqui também é um DMRI, faz parte do tratamento a gente saber como conduzir esse paciente, né? E outra coisa que tem como complicação na DMRI é a ruptura do EPR, que é o RIP de EPR. Aqui no OCT evidenciando a área toda assim, EPR atrófica aqui. E como que conduz esses pacientes com hemorragia submacular? Sempre surge a dúvida quando a gente olha para o paciente. Esse aqui está com uma hemorragia maciça. A gente nunca sabe. Vou fazer só o anti-VEGF, vou fazer pneumática, vou fazer TPA. Esse estudo de 2022, janeiro de 2022, que foi o Roberto que me apresentou, que instituiu um protocolo Manchester, né, que avaliou alguns pacientes, né, com hemorragia submacular, hemorragia maciça, né, superior a 2 semanas. E nesses pacientes, ele avaliou em 2 steps de tratamento. E no primeiro step, ele fazia injeção de gás, C3F8, 0,3 ml 100%, associada ao ativador de plasminogênio tecidual. E se tivesse insucesso, ele partia para o step 2, que seria a vitrectomia com TPA subretiniano mais gás, SF6, 20%. Nesse estudo, a maioria dos pacientes, dos 31 olhos, 26 pacientes obtiveram sucesso no primeiro step, que seria só a injeção de gás com TPA. E outros 5 foram submetidos à vitrectomia, dos quais 3 obtiveram sucesso em deslocar a hemorragia da mácula. E aqui não avaliaram se só a injeção de anti-VEGF seria uma conduta, né, para esse tipo de paciente, mas é uma conduta que na prática a gente faz também. A outra complicação, essa aqui já mais catastrófica, né, que é a ruptura do EPR, e que nesse estudo francês avaliaram em 4 estágios, né, essa ruptura do EPR. Pode ser estágio 1, quando é menor do que 200 micras, estágio 2, maior do que 200 micras, menor do que o diâmetro do disco, estágio 3, quando ela é maior do que o diâmetro de disco, e no estágio 4, que é mais grave, é quando tem as 3 anteriores, mais acometimento fluvial. Esses estágios nem são importantes, eu coloquei, mas não são importantes. O que é importante em relação à ruptura do EPR? Os fatores de risco. Porque você tem que saber qual é o paciente que você tem que dar uma atenção maior para orientar ele, que pode acontecer, né? Quando ele tem um PED, né, um descolamento do epitélio, maior do que 400 micras. Ou quando ele tem um desenvolvimento do PED menor do que 4,5 meses. Ele desenvolveu esse PED muito rápido, né? Quando ele já apresenta microroturas no EPR vistas como leakage, na angioflúor. Ou quando tem um cleft subretiniano. Isso aqui seria o cleft subretiniano, esse espaço hiporreflectivo, né? Ou quando ele tem um PED fibrovascular ou história de PDT. Esses seriam os fatores de risco para ele ter essa ruptura. E como que vamos tratar? É catastrófico. Na maioria das vezes, a gente não vai tratar, não vai fazer nada, né? Mas ou vai fazer só o anti-VEGF contínuo, por exemplo, paciente no estágio 1, vamos continuar fazendo a injeção mensal, por exemplo. Ou fazer um transplante de mácula, transplante de coroide e EPR, que são coisas mais sofisticadas. Aqui eu coloquei esse trabalho que fez, né,
o TX, né, o transplante de coroide e EPR em alguns pacientes e teve bons resultados. Fez em 6 pacientes. Mas não, é uma realidade distante, assim, realizar esse transplante de coroide e EPR. E, por último, já está acabando a aula, eu não poderia deixar de citar um estudo de vida real, né? Porque você fica citando os pivotais, mas esses pivotais não fazem parte do nosso dia a dia. São estudos controlados, o paciente, você liga para o paciente, sempre tem a medicação, sempre tem a data fixa para ele. Mas nesse estudo de vida real, Luminous, de 2020, que foi realizado em vários países do mundo, inclusive, eu fui ver na descrição do trabalho, tem até alguns casos do Brasil, que foram 19 casos do Brasil aqui, né, que fizeram parte do tratamento. 19, que a gente vê que não é um número tão alto assim, às vezes a gente se frustra porque só consegue 5 pacientes para o trabalho, 10 pacientes, mas é porque é difícil mesmo conseguir fazer um trabalho, né? E nesse estudo, a média de tempo entre o diagnóstico e o tratamento foi de 12 dias. Então, o paciente chegou, em 12 dias, a média, o pessoal já estava fazendo a primeira injeção. E a média de injeções foi de 5 injeções em um ano, né? Enquanto que o ganho de visão foi de 55 letras, certo? Não, foi para 55 letras. Ou seja, a média de ganho de visão foi de 3,1 letras. A gente vê que teve estudo pivotal que teve 9 letras, 10 letras, 14 letras. Aqui a média é de 3,1. Alguns países conseguem fazer uma média de 12,6 letras, mas não é a maioria, é a minoria. Tem uns que até perdem a acuidade visual. E outra coisa que às vezes a gente tem dúvida no tratamento é se faz loading dose ou não, né? Ah, vamos fazer a injeção mensal ou não? No estudo, os locais que fazem loading dose, eles têm uma resposta melhor. Os que não fazem tiveram queda aqui, por exemplo, de 0,4 letras, enquanto que os que fazem tiveram ganho de letras. Então, o loading dosing é importante, porque realmente, às vezes existe a dúvida, nem todos os trabalhos fizeram loading dose, né, que é a injeção mensal, a dose de carregamento. Mas, se for levar em conta as evidências, é interessante fazer sim. E o último dado aqui, esse daqui, ó, a média por país, né? A média por país de tempo, por exemplo, a China consegue fazer a primeira injeção em 10 dias, mas ela faz 2,9 injeções no ano, né? Enquanto que, vamos lá, vamos pegar o Japão. O Japão faz 4 injeções no segmento de um ano. E a primeira injeção com 15 dias. Os menores países foram a Polônia e o Canadá. O Canadá, eu acho que seria referência aqui, porque ele faz 7,5 injeções, que é um valor adequado, né, para um ano de segmento, e já começa a fazer a injeção no primeiro dia do diagnóstico. Mas e qual seria a nossa realidade, né, na Unicamp? Durante a residência, eu segui alguns pacientes com DMRI, e eu segui por 8 meses alguns pacientes. Segui 11, dos quais só 7 tiveram um segmento que pudesse tirar alguma conclusão. E outra coisa que é importante, quanto tempo se passou até esse paciente procurar o oftalmologista? Aqui na Unicamp, eu vou falar para vocês, é desconhecido, porque você pergunta para o paciente, faz quanto tempo que baixou a visão? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele não sabe falar quando que baixou a visão. Ele percebeu, às vezes, quando abriu membrana no outro olho. Ou quando passou por avaliação de óculos e aí o oftalmologista olhou, viu que tinha alguma cicatriz, já está na fase cicatricial, né? E qual que é o nosso tempo aqui, médio, até a primeira injeção? Então, se o paciente chega no Unicamp, na média, a gente consegue fazer a primeira injeção 22 dias depois do diagnóstico. O que é porque eu fiquei em cima também, né? Porque se deixar, às vezes o paciente vai fazer a primeira injeção depois de 35, 48 dias, igual na Rússia aqui.
E qual que é o nosso número médio de injeções? Em 8 meses, a gente faz 6 injeções como número médio, o que é um número que já equivale, que supera vários países durante um ano. Então, a gente faz bastante injeção, mas que tem bastante coisa para melhorar, como o tempo, né, até a primeira injeção, entre outras coisas. E qual que é o nosso ganho de letras? Nossos pacientes tiveram um ganho de letras de 8,0 letras nesses 8 meses. Um excelente resultado, né? Se a gente conseguir melhorar mais outras coisas, a gente vai tratar muito bem o nosso paciente no serviço. Aí, para terminar, muitas vezes o residente que não gosta tanto de retina fala, mas o paciente não ganha tanta visão, o paciente não melhora tanto com o tratamento. Realmente, às vezes até o paciente fica insatisfeito, né, com o tratamento e desiste. No tratamento, no segmento do paciente da DMRI, muitos param de fazer o segmento. Aqui tivemos 11,5% de perda de segmento dos pacientes. O paciente desiste por vários motivos, ou porque a injeção mensal não dá para ele, ou porque cansou, ou porque perdeu a fé, né, no tratamento. Só que aí a gente tem que sempre controlar a expectativa, tem que falar para o paciente, primeiro tem que ver, ainda tem retina externa, ou ele já chegou com uma atrofia, chegou com uma DMRI mais avançada, para a gente ver quanto que esse paciente tem um potencial de melhora. Segundo, tem que falar para ele, isso aqui é para não piorar mais, é para não perder visão, dependendo da forma que ele chegar, né? E para finalizar, é só um slide aqui falando do futuro, né? Qual seria o futuro da DMRI? Tem uma tabela aqui mostrando, vai ter terapia gênica, que eu acho que é bem, tudo que for envolver algo diferente da intravítrea, porque a intravítrea é muito simples, é bem mais tranquila do que dispositivo de PDS, ou fazer uma injeção subretiniana, é bem mais trabalhoso, né? E caro. Então, tudo que for injeção intravítrea, eu acho que tem mais chance de fazer sucesso assim no tratamento no futuro. E para finalizar, a incorporação do SUS, né, nesse ano, né, que a gente teve, de 2 medicações que a gente antes não tinha, né, que é o Lucentis e o Eylea. Antes, no SUS, a gente usava a medicação off-label, que é o bevacizumab. As medicações Eylea e Lucentis que a gente tem são por doação das empresas, mas que a partir de agora vão ser fornecidas pelo SUS. Essas são algumas das referências, aqui tem outras foram citadas durante a apresentação, e é isso aí. A aula é essa aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma correção. Depois eu fui ver, eu esqueci só de citar um estudo, que é o estudo FLUID, que permitia que o paciente manter fluido no tratamento. Então, para reduzir a carga de tratamento, eles deixavam o paciente com fluido, o que não fez muito sucesso na prática clínica, então nem é tão importante assim a conclusão do estudo deles. Mas não é tanto para a prática assim.